E aí pessoal, beleza? Então aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou mostrar para vocês em um único vídeo, não em vários vídeos picados, em apenas um, nesse vídeo, como que a gente faz para criar uma tela com autocomplete e inserção numa outra lista. Do que eu tô falando? Olha só, a gente tem aqui essa telinha, vou arrastar para cá, tá? Eu tenho essa telinha aqui e ela é o seguinte, eu venho aqui e coloco assim, ó, Nova York e eu dou um tab e dou um Enter, eu adiciono ela na minha lista. Dou um ESC e posso procurar, por exemplo, Califórnia. Vou adicionar Califórnia também e, para acabar de completar, eu vou adicionar também Flórida. Então, eu coloco aqui na minha lista de desejos, aperto ESC e boa. Então aqui eu adicionei esses 3 itens aqui à minha lista. Se você for analisar, é o mesmo item que tem lá na minha busca, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Alabama. Então eu vou adicionar aqui Alabama também. Eu posso adicionar ou com o mouse ou com o teclado. E em qualquer lugar que eu esteja, se eu apertar ESC, o meu autocomplete ele encerra e volta o cursor para eu digitar outra coisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui e adiciono Ohio também. Aperto ESC, ele sai de lá. Se eu quiser remover, por exemplo, vou remover aqui a Flórida, a Nova York, vou remover Nova York e saio removendo todos do jeito que eu achar melhor, beleza? Vamos ver como é que isso foi feito? Olha pessoal, antes de começar, eu já vou pedir para vocês, não esquece, curte o vídeo, assina o canal, isso ajuda a gente pra caramba, o canal tá crescendo e é isso que a gente quer. Vamos nessa? Então pessoal, a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui é criando um diretório. Então, criei um diretório aqui, estou arrastando ele para cá, ó, autocomplete JS, beleza? E nesse diretório, eu vou criar aqui 3 pastas. Vou criar um CSS, vou criar um JS. Opa, criei dentro do CSS, não é essa a intenção, é para criar por fora, né? E eu vou criar aqui também um base, que é o database, né? Dentro do database, eu vou criar um arquivo chamado base.json. Dentro do CSS, vou criar um arquivo chamado style.css. E dentro do JS, vou criar um arquivo script.js. E na raiz, aqui, né, eu já vou criar, deixa eu diminuir esse outline aqui, e eu vou criar aqui, ó, um index.html, beleza? Então, se a gente for analisar, fica desse jeito aqui, tá? Vou fechando tudo aqui. Eu vou abrir aqui o meu index.html, vou colocar uma exclamação e eu já deixei um vídeo aí, vou deixar aqui nos cards, tá? Mas eu já deixei um vídeo aí explicando direitinho como é que a gente faz para trabalhar com Emmet. Então vou dar um tab aqui e eu vou utilizar bastante o Emmet, tá? Nesse vídeo. Agora, para esse arquivo aqui, ó, base, né, .json, eu vou deixar esse link aqui também, ó, de um arquivo, que é até referência desse vídeo. Aqui, ó, vou pegar essa informação aqui, também tô deixando esse link nas descrições aí, e vou colar todas esses estados aqui americanos, né? Beleza, a gente vai utilizar eles. Não poderia faltar, né? Eu vou utilizar aqui agora o Bootstrap. A gente vai fazer uma referência do Bootstrap, então vou puxar aqui tá, para vocês darem uma olhada. Vou dar um Get Started aqui. E a referência do Bootstrap eu vou usar aqui, ó, a principal, vou colocar ela aqui, vou colocar ela aqui em cima. Se vocês não quiserem, não precisa fazer referência de JavaScript, né, do Bootstrap, porque a gente não vai utilizar nada de JavaScript do Bootstrap. E eu vou colocar aqui, ó, um link, CSS, né, /style. E aqui embaixo, lá no nosso body, eu vou colocar um script aqui. Esse script eu vou colocar aqui pra gente um src js/script.js. Beleza. Vamos ver se aqui já está funcionando. Vou clicar com o botão direito e eu estou utilizando aqui como extensão esse cara aqui, ó, Open with Live Server, tá? Entre as minhas extensões, eu já apresentei isso para vocês, mas eu vou colocar ela aqui, ó, Live Server, tá? Não deixem de usar isso aqui, porque isso aqui ajuda a gente bastante. Eu vou deixar o browser aberto e vocês vão ver que ele vai atualizar sozinho. Por isso que eu utilizo esse Live Server aqui, ó. Instala ele aí, bem bom. Vou dar um botão direito aqui, Open with Live Server e voilá, beleza. Vou abrir aqui, ó, inspecionar elementos, vou puxar esse item para cá, ó. Vou colocar aqui console e, olha lá, ó, tá rodando bonitinho. Vou vir aqui no meu script, né? Vou colocar aqui um console.log, só pra gente ter certeza que ele tá funcionando, né? Teste. Beleza, dá um Ctrl S aqui, quando a gente volta, aí ó, teste tá funcionando bonitinho. Então agora tá na hora da gente começar a criar a nossa tela, né, principalmente. Então, obviamente, como eu estou utilizando o Bootstrap, eu já posso colocar aqui, né, um ponto container,
dentro do meu container, eu vou colocar um ponto row e dentro do row eu vou colocar um ponto co-mt-12, beleza? Dentro desse cara aqui, eu vou colocar principalmente um input, e esse input, deixa eu ver se eu coloco mais alguma coisa aqui, e além do input, eu vou colocar um hr, beleza? Quando eu dou um tab, é isso aí que eu crio, né? Então eu tenho aqui o input, vamos ver como é que isso aqui ficou. Então ficou especificamente desse jeito aí. Deixa eu só voltar aqui, que para o meu input aqui eu quero colocar ainda um ponto form-group, e dentro desse input aqui eu vou colocar um ponto form-control. Beleza, vou dar um tab aqui, vou dar um enter aqui, vou dar um outro enter aqui, e aqui ó, ele não criou pra gente o hr, mas eu crio aqui agora. Beleza, então vamos ver como é que isso aqui tá ficando? Ah, legal, ó. Aqui eu só vou adicionar, porque eu esqueci, mt-2, que eu acho que dá um espaçamentozinho lá em cima pra gente. Beleza. E aqui eu vou colocar um H2, para não ficar grande demais, e vou colocar aqui um estados, e depois aqui do nosso hr eu vou colocar mais uma div, vou colocar mais duas divs. Depois eu explico direitinho para que servem essas duas divs. Beleza, então à medida que a gente for digitando aqui, ele vai lá e faz o que tem que fazer, beleza? Esse detalhezinho aqui, ó, talvez seja interessante colocar esse hr aqui dentro. Aqui, beleza. Então hr aqui dentro, beleza. Então aqui, ó, aqui eu vou colocar os estados, né? Então eu tenho que colocar mais um placeholder aqui. E dentro desse placeholder eu vou colocar tipo um buscar. Eu vou colocar tipo uma lista de desejos aqui, né? H2 também, onde eu vou colocar aqui, ó, o meu lista de desejos, 2 pontos. Então lá, ó, lista de desejos aí, só que eu vou puxar esse container aqui para baixo, ó, que fica tudo dentro do container. Ficou legal, hein? Deixa eu puxar aqui, deixar um pouco maior aqui, tirar esse cara aqui, beleza? Então ficou assim, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem uma telinha boba, que à medida que eu for digitando aqui as coisas, ele tem que ir lá e buscar algumas informações para mim. Dessas informações, eu vou adicionar aqui para esse cara aqui. Aqui vai ser o que vai acontecer com o autocomplete, né? À medida que eu for digitando ali, ele tem que ir adicionando itens numa div. Então, essa aqui vai ser minha div. Então, eu vou dar aqui, vou até tirar isso aqui, vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de match list. Match list aqui. Vou até colocar ele para cima, vou colocar ele bem aqui assim, format document aqui, beleza? Então aqui ó, meu row tá aqui, eu posso até colocar esse match list. E aqui tem a minha lista de desejos, onde eu vou colocar aqui um ID para ele, que eu vou chamar de meus estados, né? Então à medida que eu clicar, for digitando, ele tem que ir mostrando para mim a lista dos estados. Beleza, e aqui o que eu vou buscar? Bom, eu tenho que buscar meu input, é fato, né? Tenho que buscar meu input, tenho que buscar esse mylist aqui e tenho que buscar esse mystate aqui, beleza? Então esses 3 itens eu tenho que buscar sem sombra de dúvida. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um ID aqui para esse input, eu vou chamar ele aqui de search, para facilitar minha vida, e eu acho que tá bom. Então eu vou vir cá, ó, vou colocar aqui ó, um const search, que eu vou chamar ele de document, selector, e vou colocar aqui para ele um seletor, que eu vou chamar de search também, beleza? Então eu já tenho aqui o elemento search, né, o input. Vou criar aqui mais um const, que vai ser o meu match list, mesma coisa, document.querySelector, e eu vou pegar aquele carinha lá, né, mylist aqui, ó. MyList, vou voltar aqui e vou colocar aqui. Lembrando que eu tenho que colocar o jogo da velha, porque, né, o hashtag aí, jogo da velha, cerquilha, o que você quiser chamar esse cara aí. E aqui eu vou colocar, além desses 2 que eu tenho que buscar, eu também tenho que buscar esse elemento aqui, né, o myStates. Então eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou pegar esse myStates aqui e vou colocar ele bem aqui, vou colocar ele aqui também. Beleza. Esses aqui são os caras que eu tenho que buscar, então não tem diferença. Seja o que for que eu faça, isso aqui eu tenho que buscar, isso aqui eu tenho que fazer. Daí, eu vou criar uma função aqui,
E essa função, ela necessariamente eu vou utilizar o arrow function, tá? E eu quero porque quero que toda vez que esse script for carregado, que ele carregue essas informações aqui, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer assim. Ou seja, eu quero que essa função aqui seja carregada. Isso aqui é interessante, gente, porque é a mesma coisa do digitar isso aqui, ó. Function, tá? Não dando nome nenhum para ela. E eu poderia colocar assim, por exemplo, chamar, né? Ou, sei lá, carregar. Então, isso aqui é uma função que a gente já está acostumado, né? Uma função JavaScript que a gente já está acostumado a fazer. Quando a gente faz uma arrow function, a gente não precisa necessariamente escrever função, né? A gente tira a palavra, né, function aqui e coloca... Vamos por partes, né? A primeira coisa que a gente pode fazer no JavaScript é tirar esse nome aqui, né? Carregar, tirar ele daqui, colocar ele aqui na frente e fazer isso aqui. Então eu chamo ele aqui de uma const, que eu quero que ele sempre seja uma função, eu não quero que ele altere o tipo dessa variável, então carregar sempre vai ser uma função, então eu coloco ele como const. Um outro detalhe é o seguinte, ou seja, se você quiser atribuir qualquer outra coisa para dentro de carregar, você pode até atribuir, desde que seja uma função. Não pode ser outra coisa que não seja uma função, né? Por isso que a gente coloca const. Um outro detalhe é o seguinte, como eu já estou trabalhando desse jeito aqui, por que não trabalhar como arrow function, né? Ou seja, eu posso só tirar a palavra function e colocar um igual e um sinal de maior aqui na frente. No caso, como eu estou utilizando o Firecode, que eu também estou deixando aqui no card para vocês, como que a gente faz para configurar nosso Visual Studio Code utilizando, para ele ficar com essa setinha, né? Quando a gente coloca igual, 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 ele fica três tracinhos paralelos. Então isso aqui já era uma arrow function, né? Ou seja, bem parecido com o que a gente já tem aqui. Esse aqui, ó, é bem parecido com o que a gente tem aqui dentro, ó. Tá vendo? Então se eu puxar aqui, ó, vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, né? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui, né? Então isso aqui e isso aqui são as mesmas coisas. Mas se eu faço desse jeito aqui, ó, depois, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer isso aqui, né? Carregar e fazer isso aqui. Então, que tal eu simplesmente remover a palavra carregar, né? Colocar um parêntese aqui dentro. Então aí, ó, eu já tenho um parêntese. Ou seja, como que eu faço para executar isso aqui que está dentro dos parênteses? Eu vou lá e só faço isso aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, vou remover isso aqui e aqui dentro, ó, dessa estrutura aqui, eu crio mais um const e eu vou chamar esse const, eu vou dar um wait aqui para ele, porque eu vou utilizar um fetch. Esse fetch aqui, eu vou fazer para carregar quem... Opa, o const aqui eu tenho que colocar, né? Quem é que eu estou chamando, né? Então eu vou colocar aqui uma resposta. Então esse cara aqui eu vou chamar como eu estou dentro de index, ou de JavaScript, né? Eu vou dar um ponto barra aqui, vou chamar o meu base, depois eu vou dar um barra e vou chamar o meu base.json. Ou seja, eu estou carregando aqui por meio do fetch, que é um cara que a gente utiliza muito para fazer requisições Ajax, né? Que ele retorna para a gente uma promise, eu vou fazer isso aqui para ele. Como a gente está utilizando aqui o await, isso aqui vai dar erro. Por quê? Eu tenho que falar aqui, ó, que ele é async, tá? Ou seja, isso aqui é uma função assíncrona. Recapitulando, né? Ou seja, é como se eu estivesse criando um const carregar, que é igual uma arrow function. Deixa eu colocar aqui, né? Que é igual uma arrow function. Eu tenho que falar que que esse item aqui, né? Ele é um async, ou seja, é uma função assíncrona, onde aqui dentro eu posso fazer a utilização da palavra await, ou seja, tipo assim, cara, isso aqui vai ser assíncrono, essa aqui vai ser uma função assíncrona. Eu vou chamá-la e vou tocar o barco com as outras coisas que eu tenho que fazer. Mas, para atribuir valor ao res, né, ao resposta aqui, ó, espera para mim, ou seja, await, aguarda, né, esse cara aqui retornar bonitinho. Depois que ele retornou bonitinho, atribui para cá. Beleza, então vou fazer isso aqui. E depois o que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, uma outra variável, que eu não vou chamar ela de const, eu vou chamar ela de let, e vou chamar ela de meus states, né, os meus estados. Então eu vou dar aqui um igual, vou fazer isso aqui. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu dou mais um states, é igual, espera também, await, né? Espera quem? O res.json. Beleza. Vamos ver se aqui tá funcionando? Vou dar um console.log e aqui eu dou um states. Vamos lá, vamos ver se aqui tá funcionando. Vou dar um inspecionar elemento aqui e console, pronto. Olha lá, eu tenho um array com 25 elementos. Então eu consegui carregar aí, ó. Então toda vez que eu atualizo minha tela, ó,
primeira coisa que ele faz, ele vai lá e chama essa minha função aqui. Legal, né? É um jeito bem diferente de escrever JavaScript. E isso aqui é JavaScript que já está rolando de forma nativa, não precisa de carregar nada, não precisa de fazer nada diferente aqui. Eu só queria mostrar para vocês essa maneira diferente aqui de fazer, tá, gente? Então, a gente já viu que realmente já está carregando aí. Beleza, tirei meu console.log aqui e agora eu vou criar um const, uma outra let, que vai ser, esse aqui vai ser o my, vai ser o states all, tá? Que eu vou atribuir para ele aqui, esse cara aqui. Quem que é esse states all? States all, ou my states, você pode chamar do jeito que você quiser, são todos os estados que, à medida que eu vou escrevendo aqui, ó, eu vou lá e vou adicionando ele, tá? Não entendeu? Calma, vamos lá. O que vai acontecer aqui, a princípio? À medida que eu for digitando, não é isso que a gente combinou? À medida que eu for digitando, tem que acontecer alguma coisa. Então, para isso, à medida que eu for digitando, eu vou colocar aqui um search, ponto, add event listener, e aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, qual é o evento? Evento input. E o que eu vou fazer com esse evento input? Eu vou chamar uma função. Essa função ela vai se chamar search, e eu vou passar para ele aqui um valor, beleza? Concorda que isso aqui é uma função que a gente vai implementar ela? Então beleza. Só que eu não posso simplesmente fazer desse jeito, né? Ou seja, o segundo parâmetro do meu Event Listener, ele é uma função que é executada toda vez que você aperta um botão. Desculpa, que você vem cá, ó, na minha telinha aqui, eu venho cá e começa, né? 1, 2, 3. A cada dígito que você aperta, esse Event Listener aqui ó, vai chamar essa função que vai executar o search text. E esse search text aqui vai passar o meu search, que é o nome do meu campo, né? Vai passar esse meu search aqui, ponto .value. Bonito demais, né? Agora, quem que é esse search? Então aqui a gente cria uma função, que eu vou chamar ela de const. Search text, não, né? Vou chamar ela aqui de search states. Beleza. Então aqui eu vou criar um const search states igual. Mesma coisa. Eu tenho parâmetros? Tenho parâmetros e eu vou fazer uma arrow function aqui. Então, uma arrow function. Como que isso aqui ficaria? Isso aqui é a mesma coisa que você está fazendo assim, né? Então, deixa eu voltar aqui. É a mesma coisa que você está fazendo isso aqui, né? Function, isso aqui. Então, essas duas linhas aqui, ó, elas são correspondentes, beleza? Só que qual que é o detalhe? O detalhe é que essa linha de baixo aqui, ó, é utilizando o arrow function, que é uma coisa que eu gostaria de já deixar vocês indo se familiarizando com esse tipo de coisa, né? E essa aqui é da forma antiga e da forma que a gente vê muito mais, é uma forma antiga de se fazer. O que isso aqui está virando aqui? Bom, quantos parâmetros que eu tenho? Se você tem apenas um parâmetro, por exemplo, eu tenho aqui só o search text, por exemplo, que é o que você está passando aqui, né, como parâmetro. Se você só tem isso aqui, então você não precisa passar esses parênteses, né? E aqui dentro a gente vai colocar o que a gente quer que a função faça. Então é mais ou menos isso aqui, né? A correspondência dos dois códigos é essa aqui. Então essa aqui é a minha função searchStates e essa aqui seria a minha função searchStates também. Aqui eu estou utilizando o modo antigo e aqui eu estou utilizando o modo mais atual. Beleza, vou remover isso aqui, então vou continuar trabalhando aqui dentro. Então aqui dentro, o que eu tenho que colocar na minha cabeça? Que eu estou trabalhando, o parâmetro que eu vou passar aqui, ó, é este parâmetro aqui, né, search text. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, let matches é igual. Aí eu tenho, né, os meus states que foram carregados aqui em cima, então vou colocar aqui, ó, states.filter. Então eu tenho que filtrar aqui essas informações, né? Eu tenho que filtrar baseado no que eu estou escrevendo no meu input. Então, como que eu faço isso? Vamos abrir isso aqui. Aqui eu vou passar para cada, né? Então, o que o filtro faz? Para cada state que ele encontra de acordo com a regra, né? De acordo com a cláusula que a gente colocar aqui dentro de filtro, para cada estado, ele vai lá e retorna esse estado aqui dentro, acumulativamente. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui um state. Vou utilizar também, era um function aqui dentro. E aqui eu tenho que dar um return em alguma coisa. Beleza, isso aqui então eu já sei que eu tenho que retornar. O que eu tenho que procurar então? Eu vou criar aqui um const regex, tá? Const regex, então vou dar um new e vou utilizar aqui o regex. E aqui eu vou criar minha expressão regular. Então eu vou utilizar aqui... O que esses dois parâmetros são? O primeiro aqui, ó, vocês estão vendo que eu até utilizei, né? O acento de template string, então eu vou colocar aqui já um cifrão, colocar duas chaves e aqui dentro eu vou colocar o meu search text, que eu passei como parâmetro.
Só que só isso aqui é uma expressão regular? Não, só isso aqui não é expressão regular. Gente, eu não sou nenhum expert em expressão regular, mas expressão regular é um negócio que ajuda a gente pra caramba, principalmente em search, beleza? Ótimo. Vamos colocar aqui, ó, lembrar que eu tenho que passar aqui um G e o I. Por quê? Eu vou fazer uma busca global e que ela seja independente de case. Então esse case aqui, esse I, né, é de case insensitive. É um global search insensitive, beleza? Por isso que eu coloco GI aqui. E aqui, para que esse search aqui funcione, para que essa aqui seja uma expressão regular, eu preciso colocar o sinal aqui, né, de esse sinalzinho aqui, ó, que é o meu acento circunflexo. Beleza, então o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso que retorne, né, o meu state.name.match. Ou seja, se der um match com o meu regex ou, né, o meu state, ponto. Além do name, deixa eu só dar uma olhada aqui, a gente tem o name e o abbr. Então eu vou vir cá e colocar abbr, isso mesmo, abbr.match. E eu vou colocar o regex, que eu acabei de criar aqui também. Se, né, o retorno aqui vai ser essa linha aqui, ó. Se der um match no meu regex, der um match ou no name ou na abbreviation, ele vai lá e retorna esse state, né? Esse state aqui vai ser retornado para o meu matches aqui. Vou dar um ponto e vírgula aqui no final e dar mais alguns enters aqui. E aí, eu vou criar uma função output HTML, onde eu vou passar aqui esse matches. Por que eu vou criar essa função? Então, mesmo princípio. Const output HTML, que é igual, aí aqui eu vou colocar matches, e vou criar minha função aqui. Primeira coisa que eu faço, se o meu matches, né, ponto length, for maior do que 0, aí sim eu faço alguma coisa. Se não, eu faço alguma outra coisa, né? Ou seja, lembra que eu tenho aqui, ó, o meu match list? Ou seja, eu tenho que pegar alguma coisa e colocar aqui, ó, no inner HTML do meu match list. Então vamos ver se aqui está funcionando rapidamente. Vamos ver se eu consigo colocar pelo menos match, o match assim, ó, todo assim, e aqui eu atribuo nada, né? Se eu apagar lá, eu não atribuo nada. Então só vou fazer isso aqui, ó. Beleza, vamos ver se aqui está funcionando. Vou dar um teste. Opa, olha lá, ó. Só de colocar, se eu não coloco nada, olha o que ele atribuiu. Já atribuiu todos os itens, né? Deixa eu fechar. Deixa eu diminuir esse carinha aqui por enquanto. Olha lá, se eu não coloquei nada, ele atribuiu todos. Tá vendo? Se eu venho cá e coloco só A, ele já me retorna alguns itens aí. Então, com A, começando com A, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu for analisar aqui direitinho, quem começa com A? Olha lá, ó, Albuquerque, Alaska, Arizona e Arkansas. Beleza, então aí eu já tenho 4. Deixa eu ver se eu tenho mais que 4. Não, não tenho. O próximo já é Califórnia. Então, beleza, já está funcionando mais ou menos, né? O que a gente precisa é que isso aqui, ele ainda é um JSON, provavelmente. Vamos ver se eu colocar um ponto JSON aqui no final, e será que ele funciona? Então, eu vou colocar aqui, ó, T. Não, não funcionou. Eu vou ter que analisar uma outra forma de fazer isso aqui. Então, vou tirar isso aqui por enquanto e vou deixar assim, por enquanto. Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de criar uma constante aqui, que ela se chame HTML, e vou fazer um match, esse matches aqui, ó, matches.map. O que seria esse map, né? Como é que esse map aqui vai funcionar? Por que eu estou usando map? Vou pegar cada um dos itens, vou manipular ele e depois vou colocar aqui no final, vou colocar um ponto join para ele juntar com nada, por exemplo. Então vamos fazer só assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui bem bobinho. Vamos pegar uma div, colocar assim, ó, div, beleza? E dentro dessa div aqui, eu vou colocar só já que eu estou utilizando o template string, né? Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, match. Eu volto. Eu tenho que pegar esse item aqui e atribuir o HTML aqui para dentro. Por quê? Eu vou pegando todos os matches. Para que serve o map mesmo? Para eu conseguir manipular cada elemento dos meus matches, né, nele mesmo. Eu vou manipulando aqui. Depois que eu fiz tudo, eu quero que ele vá fazendo um join, né? Ele faz um join com nada e atribui para HTML. Ou seja, eu manipulei. Eu tinha antes
os matches, e agora eu tenho, na verdade, o match sendo uma coleção de strings, como se fosse uma coleção de strings de divs. Ah, aqui eu vacilei que eu coloquei nome é name, agora sim. Ah, olha lá, Alaska, Alabama, Arizona. Eu vou fazer o seguinte, porque porque aqui ele deve estar atribuindo todos. Então eu vou fazer assim, ó. O meu matches ponto length for igual a 0, eu já pego o meu matches aqui e atribuo para eles um colchete vazio. Então, a gente colocou A e quando eu tiro... peraí. Então, aqui, ó, eu não posso colocar isso aqui, né? Eu tenho que colocar, porque aqui ele vai sempre retornar todos, né? Então eu tenho que colocar aqui, ó, se eu não tenho nada aqui, né? No search text. Porque se eu não tenho nada no search text, automaticamente, independente do que retornou aqui, ó, eu já atribuo para os meus matches vazio, né? Detalhe importante em cima disso aqui, se eu não coloco nada, ó, tirei, aí automaticamente ele faz isso aqui, beleza? Então vou voltar para cá, ó. Essa nossa div aqui, eu vou primeiro colocar aqui dentro o que eu quero. Então, porque digitar HTML na parte de HTML é muito mais fácil, né? Então vou colocar aqui o que eu quero. Deixa eu puxar esse carinha por aqui para cá. Então eu vou colocar aqui um ponto card body.mb-1. Dentro dessa div aqui, eu vou querer um deflex. Esse deflex aqui é uma classe, né? Então eu vou colocar deflex. Lembrando que quando eu já coloco deflex, ele já cria, né? Quando eu coloco um ponto aqui, ele já cria uma div. O padrão, né? Como default, né? Como padrão, ele já coloca uma div quando você coloca ponto ou jogo da velha. Sempre div. Isso é o emit, né? E aqui eu vou colocar um ponto justify.content, content, between. Beleza. Por quê? Eu quero que tanto o meu H4, né, que eu vou colocar aqui agora, e dentro dele eu vou colocar um spam. Acho que isso aqui tá bom. Beleza. Dentro do meu spam, eu vou colocar um class de text primary. Beleza. Então aqui eu vou colocar uma coisa, aqui eu também vou colocar uma coisa, onde eu estou colocando. Vou colocar um ponto P-4 aqui, P-2. E aqui dentro eu vou colocar um btn-sm.btn-primary. E aqui eu vou colocar só um maisinho como texto. Beleza, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Dá um Enter aqui e vou dar um Enter aqui também. Vou dar um Ctrl S aqui. Vamos voltar. Mais ou menos isso aqui que eu quero. Só que esse botão aqui, ó, eu quero que ele fique do lado, né? Então deixa eu só ver aqui que eu estou vacilando. Essa div aqui, tá. Esses dois itens aqui, ó, você tem que ficar aqui dentro. Aí, aqui, ó, aqui tem um título, né? Aqui tem uma informação, aqui tem outra informação. E aqui tem um botão de mais. Beleza, isso aqui já me atende. Agora, por fim aqui, ó, eu vou colocar mais uma div aqui no final. E depois, dentro dessa div, eu vou colocar um small, onde dentro desse small eu vou colocar uma latitude e vou colocar um barra aqui e uma longitude. Beleza, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Latitude, longitude, beleza. Então vamos pegar essa informação aqui tudo, isso aqui tudo, ó. Então Ctrl X aqui, né? E vou colocar isso aqui agora aqui dentro. Vou colocar aqui. Viu como é que é bem mais fácil? Digitar lá eu tenho o emit, né? Aqui também tem um pouquinho de emit. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá, então isso aqui, essa minha div fecha aqui e essa aqui fecha aqui. Beleza. Então o meu card, né? Isso aqui, isso aqui, isso, botão, beleza. Aí esse cara aqui, né? Esse aqui fecha aqui e essa minha div aqui. Então vamos lá. Onde tem 3 pontinhos, eu vou dar aqui também tem 3 pontinhos. Só apareceu 2, mas tem 3, beleza. Então onde tem 3 pontinhos aqui, ó, eu vou dar um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vou colocar um jogo da velha. Vou colocar o match aqui, né? Match. Por quê? Quem que é esse match aqui? Esse match é esse cara aqui, né? E aqui eu coloco ponto name. Eu coloco o name e eu vou colocar mais um match para colocar o abbreviation. Aqui eu vou colocar qual que é a capital, por exemplo, Flórida. Qual que é a capital da Flórida, né? Então eu vou colocar aqui o match.capital.
capital, capital. Aqui eu vou colocar ponto latitude e aqui eu vou colocar ponto longitude. Beleza, vamos ver como é que isso aqui tá ficando? Então, olha lá, ó, já tá aparecendo aí pra gente, ó. Então se eu colocar New York, ó, que doido, hein? Olha lá, New York, Colorado, Connecticut, por aí vai. Então beleza, aqui já está funcionando mais ou menos o que a gente queria. O único detalhe é que eu tenho que colocar uma informação para esse botão aqui, né? Porque quando eu clicar nele ele tem que chamar uma função. Bom, é isso. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Então essa parte aqui já está quase pronta. O único detalhe é que eu vou ter que fazer um CSS, porque eu preciso que esse cara, quando eu for digitando aqui, ele não empurre o conteúdo para baixo, né? Então, por exemplo, aqui ó, ele está empurrando o meu list para baixo. Então eu preciso fazer um CSS aqui. Primeiro CSS que eu vou fazer, eu vou colocar um body aqui, e eu vou colocar um background, background color, colocar ED, beleza. Vou criar aqui um match list, que como eu quero que ele fique um pouco acima, né? Então eu vou colocar aqui um z-index para ele, que eu vou colocar um z-index, sei lá, tacar esse trem lá pro topo. Posso colocar, né? Na verdade, aqui não vai fazer diferença muito, porque eu só tenho 2 níveis, né? Então eu vou colocar só um z-index 1. E aqui eu vou colocar um position, em vez de ser relative, vou colocar absolute. Então, que doido. À medida que a gente já vai digitando, ó, ele já vai ficando por cima, ó. Tá vendo? Ó, Califórnia, New Jersey, aí já vai aparecendo, beleza. Então, o autocomplete já está pronto. Então, o que a gente precisa agora é, por exemplo, Ohio, né? Aí, ó, tem Ohio, Oklahoma e Oregon. Então, o Ohio, Oklahoma e Oregon, eu posso ir clicando no mais aqui, ó, e ele tem que ir adicionando aqui embaixo para mim na minha lista, né? Que no caso é essa lista aqui, né? Um único detalhe antes é que quando eu vou digitando, isso está me irritando um pouco. Não, vamos fazer na lista primeiro. Então, o meu botão aqui, ó, esse botão, eu tenho que fazer dar um on-click. Quando ele der um on-click, ele tem que chamar um adicionar, alguma coisa assim. ADT card list. Vou fazer isso aqui. Tá bom, vou fazer ele chamar esse cara aqui. Então eu vou criar aqui embaixo, mesmo princípio. Vou criar um const aqui. Deixa eu puxar esse código aqui para cima. Criar um const, que ele vai se chamar add card list. Mesma coisa, uma random function. E aqui eu vou dar um console.log para eu conseguir passar uma informação aqui. No caso, eu posso colocar aqui que ele está adicionando um estado, né? Mas eu vou colocar que ele está adicionando só um card ao meu card. Então, eu vou colocar aqui, ó, card. Vamos ver se está funcionando direitinho. Abrir aqui o meu inspecionar, console. Quando eu clicar aqui, ele colocou undefined. Beleza, então ele está adicionando, né? Olha lá, está adicionando, está funcionando direitinho. Beleza. Então está chamando, né, minha função. Só de colocar ele aqui, né? Ele vai chamar minha função. O detalhe é que eu tenho que passar o match, né, aqui para dentro. Então eu vou pegar esse match aqui, ó, o meu objeto, né, atual, e vou passar aqui como parâmetro. Então eu tenho que abrir aqui, né, também, vou colocar aqui match. Vamos ver o que vai acontecer quando eu faço isso. Olha lá, quando eu clico, ele dá um erro. Por que ele dá esse erro? Porque o match, ele aqui nesse exato momento, ele é um item que foi mapeado, e esse match aqui, no caso, eu não posso passar ele assim. Então eu tenho que dar como eu quero pegar o objeto, né, o JSON match, um item dos meus matches, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que dar um JSON.stringify. Então eu vou passar esse cara aqui como parâmetro. Deixa eu só dar uns enters aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar o que a gente está fazendo aqui. Beleza, deixa eu fechar isso aqui, tranquilo. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que... Isso aqui ainda vai dar mais um problema pra gente, vou mostrar pra vocês qual que é o problema que está acontecendo, que quando eu clico, deixa eu atualizar aqui, beleza, quando eu clico aqui, ó, botão direito, inspecionar, vocês vão ver que o JSON, ele tá certinho, tá vendo? Olha lá, ó, veio o JSON certinho, olha lá, ó. Abbreviation, name, capital, latitude, longitude, beleza. Só que, tá vendo aqui que
eu tenho, deixa eu até puxar um pouquinho para cima aqui, só para vocês perceberem exatamente o que está acontecendo aqui, é que quando eu coloco esse tipo de coisa aqui, ó, add card list, o meu sinal, as minhas aspas duplas, ela tá começando aqui e depois ela tá fechando aqui, ó. Ou seja, o que vem depois, tá vendo? Ele até tá ficando esquisito, ó lá. É como se ele estivesse terminando minhas aspas duplas aqui, ó. Se eu clicar, vai dar um erro bizarro. Quebrou tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar um carinha que eu tenho aqui, quer ver? Que é um replace, só que eu tenho que utilizar um replace com regex. Porque se eu fizer só replace, eu chego aqui e faço assim, ó, faço só replace, tá? De tudo que for, então eu coloco, por exemplo, tudo que for aspas duplas, eu vou trocar para aspas simples, por exemplo. Então aqui o que eu fiz? Ó, tudo que é aspas duplas, eu troco para aspas simples. Só que se você fizer só assim, uma vez só o replace, quem que ele vai trocar? Ele vai trocar só o primeiro aspas duplas que aparecer. Então, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Então, apareceu aí pra gente o Alabama. Botão direito, inspecionar e, olha só, ele trocou o primeiro. Olha lá o segundo aparecendo, as segundas aspas duplas. Aí eu teria que fazer de novo, né? Então, aí eu volto aqui e faço de novo, faço mais um. Olha lá, mais um replace. Aí eu venho cá e faço mais um replace. Aqui que ele vai fazer? Ó, de novo, botão direito, inspecionar e, ó, trocou a primeira, aspas, trocou a segunda, mas é a terceira. Então a gente vai ficar nesse looping aqui, de ir colocando replaces. Como que a gente faz para que isso não continue acontecendo? Eu vou tirar essas aspas duplas aqui, ó, e vou colocar aqui com expressão regular. Da mesma forma que a gente utilizou aqui em cima. Da mesma forma. Aqui embaixo a gente também tem que utilizar a expressão regular. Então, deixa eu tirar isso aqui, beleza? Então eu tenho que colocar a expressão regular para que a expressão regular, a engine, né, do replace, quando ele identifica que é uma expressão regular, ele sai executando em tudo, né? Então, eu vou tirar isso aqui, então vou colocar barra aspas duplas, barra G. E aqui eu coloco aspas duplas e no meio aspas simples. Então agora a expectativa é que vai dar certo. Vamos ver. Inspecionar e... Opa! Deu certo, hein, rapaz? Deu certo, hein, rapazinho? Então, se eu clicar, botão direito, inspecionar, console, momento de sensação, tem que imprimir aqui um objeto e... Opa! Veio aqui pra gente um objeto, hein? Então agora, qual que é a minha ideia? A minha ideia é que à medida que eu for clicando aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicando, ele vai adicionando isso aqui num array. Então, lembra esse cara aqui que a gente criou lá em cima? Eu vou vir aqui embaixo, ó, vou pegar ele aqui, ó, vou colocar assim, ó, esse cara aqui, ponto, push, eu vou lá e adiciono o meu card aqui dentro, beleza? Dou um console.log aqui, opa, eita, e vem cá, state, beleza? Pronto, pá, clicou lá, ó, adicionou. Pá, adicionou, pá, adicionou, pá, adicionou. Beleza. Então aqui, ó, olha lá, eu adicionei os três. Fino, hein? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um print, um imprimidor, né? O que esse imprimidor vai fazer? Então vamos criar aqui um const print, que é igual recebe, né? Ele vai receber... Não precisa receber ninguém, né? Então só fazer isso aqui. E ele vai pegar o meu myStates, vai colocar o myStates aqui, ponto inner HTML, que é igual, aí aqui eu vou pegar o statesAll. Então, aqui eu vou vir cá e vou dar só um print, vou só chamar o print. Fechou. Então, olha lá, quando eu cliquei, pá, olha lá, já adicionou. Primeiro objeto, segundo objeto. Vamos colocar aqui, ó, N. Vamos adicionar um monte de objeto aqui. Ó. Olha lá, ele vai adicionando todos os objetos lá para mim, na minha lista. Legal, né? Olha lá, todos os objetos foram adicionados na minha lista. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir o meu objeto aqui na minha lista no formato HTML, né? Então, vou colocar aqui mais um template, só que dessa vez eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima, né? Então, vou pegar essa estrutura minha aqui, ó. Pegar essa estrutura aqui e vou colar. Ah, Vinícius, mas aí vai ficar igual. Vai ficar igual. Quase igual. Vou mostrar para vocês por que é quase igual. Porque esse botão aqui, ó, não é mais primary. Esse aqui vai ser um danger. E esse botão aqui, ó, não vai ser demais. Esse botão aqui tem que ser um menos. Então, lá, ó.
quando eu vier aqui e colocar assim... Ah, peraí. E eu não tenho match aqui, né? E aí, o que eu tenho aqui nesse exato momento? Eu tenho states. Então, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Esse cara aqui, ó, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu entrar, eu vou dar um my states.inner HTML igual a vazio. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aí, eu vou adicionar para esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ponto for each, para cada. Aí aqui eu coloco uma add-on function. Por que eu faço desse jeito aqui? Olha só. Para cada... eu não estou dando um push no stateAll aqui. Se eu estou dando um push no stateAll, para cada item no meu stateAll, eu faço para cada, né, card no meu stateAll, ou para cada card, ou para cada estado, state, né, no meu stateAll, eu executo isso aqui. Então eu vou dar um mais igual. Então eu venho cá e pego isso aqui tudo, pá, e jogo aqui dentro. Ou seja, tem alguém aqui dentro? Tem. Pega esse card aí e joga ele aqui dentro. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Para cada um que tiver aqui dentro, ele vai adicionando aqui dentro. Por isso que eu coloco o mais igual aqui. Então aqui, ó, o card, tudo que for match aqui, ó, eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, e eu coloco Ctrl V e... Opa, será que vai funcionar? Ah, pá, mais. Aí sim! Vamos lá. 1000, aí eu venho cá, coloco esse e esse. Deixa eu tirar aqui. Beleza, ó. Aí eu quero remover. Pá, quando eu clicar, pá, vai removendo. Aqui ele está adicionando, né? Mas ele vai removendo. Então aqui embaixo também, em vez de colocar add card list, eu vou colocar remove card list. E eu crio aqui um método de remover. Então eu vou vir cá, vou dar um const aqui, método de remover igual, tem que ser um index, né? Um índice, onde eu só vou remover. Então, quem sabe um pouquinho como que remove de uma lista, eu vou utilizar aqui o splice. Qual que é o start, né? Qual que é o primeiro que você vai remover? É o meu index, vírgula, delete count. Delete count, ou seja, quantos que você vai deletar? A partir desse index que você está passando aí, quantos que você vai deletar? 1. Beleza. E o que eu faço depois que eu deletar alguém da minha lista? Eu dou um print de novo. Ou seja, aqui ó, eu adiciono na minha lista, eu adiciono para que lista? Para o meu array. E eu faço o que depois? Dou um print. Aqui o que eu faço? Eu dou um stateAll. O que eu faço depois disso? Eu dou um print também. Entendeu? Então beleza, ó. Print, bonito. Venho para cá, depois que eu dou o print, ele vai lá e lista todo mundo de novo. E aqui ele tem o remove. Será que já vai funcionar tão rápido assim? Então, ó, adicionei Alabama, Alaska, Arizona e Arkansas. Beleza. Dá um remover isso aqui. E quando eu clicar em menos... Caramba, hein? Só que tem um negócio que está me incomodando ainda. Duas coisas estão me incomodando. A primeira, quando eu clico em A e adiciono alguém, se eu apertar tipo ESC, seria legal esse cara aqui sair, né? Se eu dar tipo um ESCzinho aqui. Vamos fazer isso? Muito simples. Aqui embaixo, ó, eu pego o window.add event listener, aí eu faço um key up. Beleza. E aqui eu faço assim, ó, crio mais uma add-on function. Beleza. Vamos ver aqui. E aqui eu coloco um evento, né? Um event, que na verdade nem preciso fazer isso aqui, deixo só event. Eu faço assim, ó, se o meu event ponto code for igual a 27, eu pego. Primeira coisa que eu faço, o meu search value é igual a vazio. O meu search ponto focus recebe focus, né? Ou seja, primeira coisa, ó, tô digitando. Vamos lá. Tá, não sei o que. Se eu apertar ESC, pá, ele já fica vazio. Louco, né? Só que um outro cara que eu tenho que fazer eu tenho que dar um matchlist.inner HTML igual a vazio também. Por quê? Porque aí eu limpo, né? Por exemplo, onde que é que está imprimir? Onde é que imprime quando você começa a digitar? Começou a digitar, aonde é que vai imprimir? Se a gente lembra bem aqui, ó, começou a digitar, quem é que você vai chamar? Você vai chamar essa função aqui, né? O search states. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, ele está chamando search states.
Chama o search states, quando você começa a digitar, e passa quem? O valor do seu search, né? Ou seja, do seu input. Foi lá. Chegou aqui, ele faz o filtro, se não tem informação nenhuma, ele limpa. Não é isso? Então, eu tenho que limpar quem? Ah, não. Aí depois a gente chama o output HTML, né? Pá, foi para o output HTML. Dentro do output HTML, ele vai atribuir todos os seus searches, né? Ele vai atribuir para o inner.html. Então aqui é só você vai lá, faz o mesmo cara inner.html quando você der o ESC. Então aqui, ó, tô digitando. New... Ah, não, quero digitar ninguém. Tá, dá ESC. Olha lá, ó. Por exemplo, New... Aí eu venho cá, New York. New México. New Jersey. Beleza, dá um ESC, pronto, eles estão aí. Não quero mais o Novo México, não. Último detalhe importante. Olha só. New Jersey. Você vai adicionar várias vezes o New Jersey? Não fica legal, né? Então, a gente tem que verificar, deixa eu tirar isso aqui, a gente tem que verificar se esse cara já está na nossa lista, quando eu vou adicionar. Então aqui, ó, chegou a hora da gente fazer um treco um pouquinho mais complexo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse search aqui, vou dar para ele ponto filter. Nesse ponto filter aqui, eu vou colocar, para cada estado em states, eu vou chamar a minha função. Lembra do regex? Nesse caso aqui a gente precisa de regex? Não precisa. A gente só precisa fazer isso aqui, ó. Return, né? State.name.match. E aqui o match, quem que a gente está procurando? Card.name. Não é isso que a gente está procurando? Porque o card aqui, ó, ele já é um objeto, né? Então, se ele já é um objeto, eu posso dar um card.name. Beleza, detalhe em cima disso aqui. Se eu tenho apenas uma linha, eu não preciso disso, né? Eu não preciso do return e eu não preciso disso aqui também. Beleza, então esse aqui é meu filtro. Só que o meu filtro, o que ele tem? O que ele faz? Ele vai retornar para mim o states. Então, se ele encontrar o card que eu estou tentando adicionar, se ele encontrar dentro dele mesmo, porque é isso que o filtro faz, né? O filtro, ele, com uma função, né? Ele fala assim, ó, essa função é como se fosse a minha cláusula, ou seja, como se fosse o meu where do SQL, né? Ou seja, nessa minha cláusula aqui eu faço state.name. Você tem aí algum match com card.name? Se ele tiver, ele vai me retornar ponto length maior do que 0. Então vou dar um enter aqui, dar um enter aqui. Se ele for maior do que 0, ou seja, eu faço isso aqui. Se não, depois eu dou o print. Gente, ficou complexo? Não conseguiu pegar a manha aqui? Deixa no comentário, Vinícius, não entendi essa parte. Quem sabe a gente faz um outro vídeo explicando isso, né? Beleza, então, resumindo, eu pego a minha lista, onde eu dou o push, né? E faço um filtro e pergunto nesse filtro se já existe lá dentro dessa lista ponto .name, né? Ponto .name, nessa lista toda. Existe alguém? Porque isso aqui, gente, é muito melhor você usar o filter do que você ter que usar, por exemplo, um for aqui nesse exato momento. Se o seu filter já é um for e ele já vai te retornar um tamanho, para que você vai usar for aqui? Utiliza o filter. Repito, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento explicar um pouquinho melhor depois como é que funciona o filter, beleza? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Volta aqui e... beleza. Eu adiciono esse. Ixi, agora não está adicionando nenhum, hein? Não, aqui não é maior, não. Aqui ele tem que ser, se for igual a 0, aí ele adiciona. Já tá vacilando aqui. Então vamos lá, ó. Pá. Aí, ó. Agora vai vir algum? Não, porque tem que ser igual a 0. Pá. Já adicionou, é maior do que 0, não é igual. Pá, adicionou. Beleza. Dou um ESC. Eu quero também na Flórida. Beleza, ó. Adiciona a Flórida. Eu quero também em Nova York. Nova York. Aqui, ó. Aí Nova York aqui, ó, já tá adicionado. Enter. Aperta ESC. Só que vocês estão vendo que aqui, vamos dar só um tapa no visual. Último tapa. Aqui, ó, no CSS. Match.list.card. E vou adicionar aqui, ó, sei lá, coloca uma cor aí um pouco mais escura. Deixa eu ver. Talvez o espaçamento aqui, né? Entre esses dois itens aqui, o espaçamento tenha ficado... Vou pegar esse cara aqui e jogar bem perto do input. Será que fica muito estranho? Só que ele empurra todo mundo? Não, também não. Então, ó, agora ficou bem perto do input, né? Ó, agora ficou bem, realmente parecendo. Ó. Agora adicionei esse. Se eu quiser adicionar esse aqui, já foi adicionado. Deixa eu dar um ESC.
Agora, sei lá, new, ó, quero esse e esse. Beleza. Então, ó, aqui está a minha lista, eu venho cá e começo a remover. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, que eu vou tentar postar mais coisas desse tipo pra gente, ok? Então, até o próximo vídeo. Vamos nessa. Abraço.